Fala galera, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo de Excel aqui no canal. E nessa que é a nossa sexta pílula de conhecimento aqui do Excelise, eu vou te ensinar a como juntar várias planilhas de Excel em uma só, utilizando todo o poder do Power Query. Imagina o seguinte, você tem aí na sua empresa uma planilha que seja mais ou menos semelhante a essa aqui. Nesse nosso caso hipotético, a gente tem uma planilha que representa, que está informando aqui as comissões pagas para diferentes vendedores de acordo com o valor que ele vendeu. Porém, essa nossa planilha aqui, ela apresenta as comissões pagas apenas do mês de janeiro. E lá na sua pasta de origem, a gente consegue verificar que temos outras 6 planilhas para cada um dos meses do ano, para cada um dos meses aí que foi paga essa comissão. E se a gente, por exemplo, abrir a planilha referente ao mês de fevereiro, a gente verifica que ela tem a mesma estrutura, as mesmas colunas, as mesmas informações e esse padrão se repete para todas as demais. Então, vamos supor que você precisa criar um relatório ou um dashboard, você sabe que a boa prática é ter uma base de dados consolidada, buscar as informações de uma base de dados só. E quando você tem várias bases de dados espalhadas, fica muito mais difícil. Você pega a informação de uma base de dados que está aqui, de outra base de dados que está em outro lugar. Então, a boa prática é que você unifique essas planilhas em uma só. Mas antes da gente partir de fato para essa videoaula de hoje, permita que eu me apresente para você que ainda não me conhece. Meu nome é Wallace Martins da Silva e aqui no Excelise o meu objetivo é te ajudar a se tornar referência em Excel no mercado de trabalho. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser usado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Aproveite também e me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. E antes de a gente começar de fato a executar o procedimento, é importante que você entenda o que é o Power Query, que a gente tanto fala. O Power Query nada mais é do que um suplemento lançado pela Microsoft, disponível para as versões do Microsoft Office Professional Plus 2010 até as versões subsequentes aqui do Office, que permite que você faça o ETL, o Extract, Transform and Load. Ou seja, você vai extrair dados de uma fonte, você vai tratar esses dados e vai carregar esses dados, seja para uma planilha ou para um modelo de dados. Você pode consultar, fazer consulta diretamente de um site da internet, extrair uma tabela desse site. Você pode conectar a sua planilha de Excel diretamente com um ERP como o Oracle, como o SAP, ou você pode conectar diretamente com um banco de dados aí que esteja hospedado em qualquer site da internet. Outra coisa que você precisa saber é que esse suplemento ele já vai estar habilitado aqui, dentro da sua faixa de opções na guia dados. Ao clicar em dados, você vai verificar que tem um agrupamento de comandos aqui, que vai estar nomeados como obter e transformar dados ou consultas e conexões. Isso aí vai depender da versão do Excel que estiver instalada no seu computador. Como a minha versão é do Office 365, ele vai estar posicionado logo no início aqui da guia dados. Então, tudo isso aqui, todos esses comandos aqui, eles fazem parte do Power Query, são fontes de dados às quais você pode conectar, utilizando o Power Query daqui do Excel e trazer esses dados aqui para o Excel para fazer as suas análises, aí, os seus relatórios e dashboards. Então, para a gente unificar todas aquelas planilhas que eu mostrei aqui no início desse vídeo em uma só, a gente vai vir aqui na primeira opção, obter dados, de arquivo, e vamos selecionar a opção da pasta. Feito isso, você vai procurar no seu computador a pasta que estão alocadas essas planilhas. Todas as minhas planilhas estão alocadas aqui na minha pasta 3/8/2022. Eu vou apenas selecionar a pasta, não vou dar 2 cliques nela para abrir. Seleciono essa pasta e agora clico aqui em abrir. Nesse momento o Excel vai estabelecer uma consulta com essa minha pasta de trabalho e vai mostrar aqui na tela, o que tem dentro lá da minha pasta de trabalho. Ele mostra aqui, é o endereço da minha pasta, ela está lá na minha área de trabalho, 3/8/2022. E aqui ele mostra também o conteúdo. Ele sabe que a gente tem
uma pasta de trabalho com o nome janeiro, outra com o nome fevereiro, a extensão desse arquivo, que dia que esse arquivo foi criado, a última modificação, todas essas são informações que você consegue ver diretamente lá no Windows Explorer, mas ele também traz aqui. E para que você consiga carregar o conteúdo dessas pastas de trabalho diretamente aqui para o Excel, você vai clicar aqui nessa setinha aqui dentro desse botão combinar e a gente vai selecionar a opção combinar e transformar dados, porque primeiro eu vou fazer uma pequena transformação para você ver como que funciona isso lá dentro do ambiente do Power Query, depois a gente carrega esses dados aqui para a nossa planilha. Quando eu clicar em combinar e carregar dados, ele vai fazer essa avaliação da consulta, vai perguntar aqui para mim, né, qual que é o objeto, verifica aqui, ó, ele já informa, selecione o objeto a ser extraído de cada arquivo, né, o que são objetos? Um arquivo, uma pasta de trabalho do Excel, ela pode ter um gráfico, é um objeto. Ela pode ter uma forma geométrica, é um objeto. Pode ter uma tabela, é um objeto. Ele pode ter uma planilha, que a planilha também é um objeto. Nesse caso, né, como lá na minha pasta de trabalho, todas as tabelas, elas estão formatadas de fato como uma tabela, ele mostra aqui pra gente, ó, tabela 1, né, e planilha 1. Se eu clicar em tabela 1, ele vai unificar só os objetos tabela que tem dentro da minha pasta de trabalho. Se eu clicar em planilha 1, ele vai pegar toda a estrutura da planilha. E qual a diferença entre a tabela e a planilha? Porque dentro da mesma planilha você pode ter duas tabelas, né, com um intervalo, por exemplo, de três colunas de uma tabela para outra, enquanto que em uma tabela não há espaço. Nesse nosso caso, eu vou selecionar a opção tabela. Note que ele já até traz aqui uma pré-visualização aqui, né, de como estão, quais são os dados que tem lá dentro da minha tabela 1. Feito isso, eu vou clicar em OK. Quando eu clico aqui em OK, ele vai carregar para a gente aqui para dentro do ambiente mesmo do Power Query e já vai fazer todas as transformações aqui para a gente, tudo que a gente precisava, né? Repara o seguinte, aqui no nosso menu lateral aqui, eu não vou me aprofundar tanto aqui a explicar, né, quais foram essas transformações que ele foi feito, mas tudo isso aqui, ó, fonte, arquivos ocultos, cada linha dessa aqui são comandos que foram executados, né? Ele já foi armazenando na memória uma série de comandos aí a partir daqueles botões que a gente foi armazenando. Então, sempre que, por exemplo, você adicionar novos dados em cada uma dessas planilhas lá na sua fonte de dados e você atualizar essa planilha aqui nessa planilha que você unificou todas elas, ele vai fazer todas essas transformações novamente e vai atualizar os dados, né, nessa sua planilha unificada. E aqui também, a nossa esquerda do vídeo aqui, ele mostra quais foram as consultas aqui, né, o que foi, quais foram o que ele fez aqui a partir das consultas que a gente selecionou. Feito isso, basta que você venha aqui, ó, na opção fechar e carregar para, e agora você vai escolher onde você quer carregar essa sua tabela. Então, eu vou, né, selecionar a opção tabela, vou selecionar a opção aqui, ó, na planilha existente, que eu quero que ele crie essa tabela exatamente nessa minha planilha, e vou selecionar um intervalo aqui, ó, a partir da célula A2. Ao clicar em OK, ele vai demorar um pouquinho até fazer todas as transformações, todo o carregamento, e vai carregar para a gente. Repara que ele já até mostrou aqui, ó, que 216 linhas foram carregadas dessa nossa consulta. E agora eu vou mudar um pouco aqui a formatação, porque o título não está sendo exibido, né? Vem na página inicial, formatar como tabela, apesar de que ele já está formatado como tabela, e vou escolher esse estilo aqui, apenas para que o fundo, né, lá da minha tabela, da minha linha de cabeçalho, fique numa cor preta e dê o contraste aqui com o título. Agora, se a gente navegar aqui, ó, verifique que ele criou até uma primeira coluna aqui, né, uma coluna a mais que não tinha lá na nossa fonte de dados, né, que é nome de origem. É justamente para você saber de qual planilha, né, de qual pasta de trabalho que aquele intervalo de dados veio. Então ele mostra aqui, ó, que da linha 3 até a nossa linha 38, esses dados são lá da planilha janeiro, né? Agora ele mostra fevereiro, março,
abril, maio e junho. E dessa forma a gente conseguiu unificar todas aquelas planilhas em uma só. E se porventura você continuar alimentando aquela planilha, né, aquelas planilhas que estão lá na sua pasta de trabalho, e você quer atualizar essas informações para mostrar essas informações atualizadas e unificadas aqui, basta você vir novamente na guia de dados e selecionar a opção atualizar tudo. Ao atualizar tudo, ele vai estabelecer uma nova conexão, vai fazer todas aquelas transformações novamente, e se tiver dados novos, ele vai trazer esses dados novos aqui para a sua planilha. Então é isso, eu espero que eu tenha obtido êxito aqui na minha missão de te explicar como você consegue fazer a junção, né, de diferentes pastas de trabalho aí que podem estar alocadas em diferentes locais aí no seu computador em uma única planilha. Se eu tiver obtido êxito nessa minha missão, deixe um comentário aqui embaixo ou compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa aprender, para me ajudar a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas todas as semanas, beleza? Então, nos vemos na próxima aula e até mais. Falou!